paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos a chamada série André Luiz, ditada para Chico Xavier. Nesse momento, estamos estudando o quarto livro da série, Obreiros da Vida Eterna, né? Mas, como sempre fazemos, antes de iniciar propriamente o nosso programa, nós oramos, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse trabalhinho. Sendo assim, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal do YouTube, para levarem o pensamento a Deus e acompanharem conosco essa pequenina prece de abertura, ok? Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco, nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na compreensão do que iremos estudar. Obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção dessa encarnação. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito daquilo que será estudado aqui na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, e em nome de todos esses queridos amigos espirituais que coordenam os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Vida Após a Vida, estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Muito bem, nós hoje iremos iniciar um novo capítulo do nosso livro, né? Que é o capítulo 10, intitulado Fogo Purificador. Porém, antes de iniciarmos o capítulo 10, vamos fazer uma breve recapitulação do que nós vimos no capítulo 9, né? Capítulo 9, Louvor e Gratidão. Vamos lá. Esse capítulo apresenta o fenômeno da incorporação de um espírito em outro, comunicando-se com os presentes pela psicofonia.
Ainda no abismo, Zenóbia avalia o trabalho desenvolvido e assegura que a semeadura das verdades eternas foi feita, com êxito. Não obstante, não se ter realizado nenhum resgate de prisioneiros, mas que muitos refletirão no que ouviram, colocando-se em condições vibratórias de serem amparados pela casa transitória futuramente. Dá-se o encontro de encarnados, libertos pelo sono, com seus afetos na casa transitória. E destaca-se o procedimento de uma criança desencarnada que conduz sua mãe ao interior da instituição. Diante de imensa tela de matéria fluídica, Zenóbia se reúne com seus colaboradores e pronuncia comovente prece de louvor e agradecimento ao Senhor da vida pelos resultados alcançados e pela proteção recebida. Confessa as dificuldades que todos temos de caminhar seguros e roga força e coragem para a nossa libertação dos vícios milenares que nos dificultam a caminhada evolutiva. Da tela são expelidos raios azulíneos que atingem a todos, insuflando-lhes energia. Luciana, usando a clarividência, diz que na tela vê um ancião se dizendo mensageiro da casa redentora de Fabiano, e é identificado por Zenóbia como sendo o irmão Bernardino, o qual se desculpa por não se tornar visível a todos no momento e profere palavras de ânimo. Em seguida, na mesma tela, uma irmã com um ramalhete de flores, cujo perfume se evola pelo ambiente, diz chamar-se Letícia, desencarnada há 32 anos e que foi mãe de Gotuso, desejando falar com ele pela faculdade psicofônica de Luciana, que em seguida apresenta rosto transfigurado com um sorriso envolvente. Após as saudações e a conversa amorosa com seu filho, pede a ele que exclua de seu coração a mágoa e o desânimo e que agregue ao seu louvável trabalho na casa transitória o desejo de avançar cada vez mais em direção ao Criador. Informa que intercedeu junto aos irmãos do mais alto para que retorne ao grupo doméstico o mais depressa possível, para dar continuidade à tarefa a seu favor. Em seguida, pede-lhe a aquiescência, já que ele estava na condição de usar o seu livre-arbítrio, acrescentando que a ex-esposa seja sua avó e o seu primo Carlos, o seu avô, aos quais ele deverá perdoar e aprender a amar. Emocionado, Gotuso diz que está pronto e é apresentado a Marília. Os dois se abraçam, num gesto de sincera reconciliação por parte de Gotuso, que se esforça por libertar-se do ciúme e da mágoa, por ter ela casado com seu inimigo gratuito, o primo Carlos. Pede-lhe perdão, lhe dirige palavras de consolo, prometendo voltar em breve ao convite dos familiares. Zenóbia, a pedido de Letícia, fica encarregada de tomar as providências para o retorno de Gotuso à nova experiência na Terra. Muito bem, né? Esse foi o resumo do capítulo anterior, capítulo 9, Louvor e Gratidão. Vamos, então, agora iniciar o capítulo 10, né? O capítulo 10, que é o fogo purificador. Mas antes, vamos cumprimentar nossa querida Tânia Veloso, que está aqui conosco, né? Boa tarde, irmãos. Luz e paz para todos. Boa tarde, Tânia. Que bom que você está aqui, né? Muito bem, gente. Então, vamos lá. Capítulo 10, Fogo Purificador. Na manhã imediata, a administração da casa transitória achava-se de posse do roteiro a seguir. Os cronômetros acusavam 6 horas. No entanto, as sombras densas e monótonas dominavam a região. O Instituto recebia o concurso de vários servidores de outras organizações socorristas
da mesma natureza, enquanto a irmã Zenóbia se mantinha absorvida pelos quefazeres imperiosos do momento, cercada de assessores, orientando atividades alusivas à mudança próxima. Bom, pelo que nos parece aqui, né, a casa transitória, que nós sabemos que ela é móvel, né, ela se move, vai de um lugar a outro, lá das regiões onde há necessidade de socorro, está prestes a se movimentar, vai sair do local onde está. E todos estão tomando as providências necessárias para isso, né? Ardendo de ansiedade para obter mais esclarecimentos acerca dos trabalhos em execução, acompanhei o padre Hipólito, que me convidou a inspecionar os movimentos do átrio. Segui-o gostosamente. O serviço ativo exigia a atenção e o esforço de grande número de colaboradores. Instado pelas minhas interrogações insistentes, o prezado companheiro informou. Ou seja, o André está acompanhando, né, todos os preparativos para a modificação do local onde se instala a casa transitória. E André, obviamente, vendo toda aquela novidade para ele, né, está cheio de perguntas. E aí o companheiro que está próximo a ele, né, que é aqui o padre Hipólito, vai então esclarecê-lo. As instituições socorristas como esta podem alçar voos de grande alcance, né? Exatamente. Então, nós temos aqui, né, uma colocação bem interessante, que é justamente, né, o fato de que é uma característica das instituições socorristas, né, como a casa transitória, o nome mesmo diz transitoriamente, né, transitória, está transitoriamente fixado em determinado lugar, né? Essa característica é poder se mover, né, e se posicionar onde for necessário. Então, ele diz, as instituições socorristas, como esta, podem alçar voos de grande alcance. E diante de minha funda admiração, continuo. Permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios e não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as que presidem aos fenômenos da matéria quintessenciada que nos serve de base às manifestações também transitórias, né? Então, ele está dizendo aqui que as leis da matéria que regem, né, praticamente tudo quando estamos encarnados, não são as mesmas que regem as coisas que ocorrem no plano espiritual, né? O homem encarnado somente agora começa a perceber certos problemas inerentes à energia atômica do plano grosseiro em que situa temporariamente a sua personalidade. Como você não ignora, as descargas elétricas do átomo etérico em nossa esfera de ação fornecem ensejo à realizações quase inconcebíveis à mente humana. Olha que interessante o que ele está falando aqui, né? Ele está dizendo que descargas elétricas do átomo no plano etéreo, né, ela consegue fazer coisas quase que inconcebíveis para nós, encarnados, né? Nos círculos carnais, para atendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos francos prisioneiros do campo sensorial. Prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos, né? Então, quando estamos encarnados, meio que nossas percepções estão limitadas aos nossos 5 sentidos, né? Nós não temos muito desenvolvida
a nossa capacidade de percepção além das capacidades dos nossos 5 sentidos, né? Não obstante, o progresso da investigação científica entre as criaturas terrenas, o homem comum apenas conhece, por enquanto, uma 8ª parte do plano onde passa a existência. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante, né? O orientador está aqui dizendo que, apesar das nossas evoluções científicas, né, nós aqui na Terra conhecemos, por enquanto, 1/8 do local onde nós passamos a existência. Apenas 1/8, né? Naturalmente, que o restante existe, mas os nossos sentidos limitados não percebem, né? É o que a gente pode entender aqui. A vidência e a audição, as 2 portas que lhe podem dilatar a pesquisa intelectual, permanecem excessivamente limitadas. Vejamos, por exemplo, a luz solar, que condensa as cores básicas, suscetíveis de serem assinaladas pelos nossos olhos quando na Terra. Percebemos tão somente as cores que vão do vermelho ao violeta, salientando-se que a maioria das pessoas nada enxerga, além das últimas 5, que são o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, não registrando o índigo e o violeta. Existem, porém, outras cores no espectro correspondentes a vibrações para as quais o olho humano não possui capacidade de sintonia. Olha que curioso, gente. Olha que coisa fantástica. Ele dizendo que existem outras cores que o nosso olho não consegue captar, né? Manifestam-se raios infravermelhos e ultravioletas que o pesquisador humano consegue identificar imperfeitamente, o pesquisador, não o homem comum, imperfeitamente, mas que não pode ver. Ocorre o mesmo com a potência auditiva, né? O ouvido da mente encarnada assinala apenas os sons que se enquadram na tabela de 16 vibrações sonoras a 40.000 por segundo. Olha isso. Então, ele está dizendo aqui que o ouvido da mente encarnada, né, apenas, né, o ouvido da mente encarnada assinala apenas os sons que se enquadram na tabela de 16 vibrações sonoras a 40.000 vibrações sonoras por segundo. As ondas mais lentas ou mais rápidas escapam totalmente. Há que obedecer às leis da gravitação e da estrutura das formas na zona da matéria densa, para que a vida atinja seus divinos objetivos espirituais. Observem aqui que André Luiz faz revelações, né, que a nossa ciência ainda não descobriu, né? Há algum tempo atrás eu li que somente agora, né, quer dizer, já tem um certo tempo, mais de 60 anos após a publicação dos livros de André Luiz, a ciência começava a comprovar algumas coisas que ele havia dito lá na década de 40. Isso só vem mostrar que a ciência no plano espiritual é muito mais desenvolvida que aqui, né? Que quando nós temos acesso a determinadas descobertas, vamos dizer assim, acredito eu que é porque Deus
permitiu que assim fosse, porque já teríamos, de uma certa forma, adquirido maturidade suficiente para lidar com aquele conhecimento, né? Porque nós sabemos que o homem é problemático, né? Muitas vezes o que lhe é desvendado para o seu bem-estar, para o bem-estar comum, ele acaba utilizando de maneira belicosa. Então, a espiritualidade, naturalmente, tem muito cuidado ao liberar, né, ao levantar o véu do conhecimento da humanidade que ainda é tão atrasada, né? Então, vamos lá. Então, há que obedecer às leis da gravitação e da estrutura das formas na zona de matéria densa para que a vida atinja seus divinos objetivos espirituais. O ex-sacerdote fez breve parada, sorriu afavelmente e acentuou. Os movimentos de trabalho em nossa esfera de luta, portanto, não podem ser vistos com a mesma deficiência de exame que antigamente nos precedia às observações. A matéria e as leis em nosso plano permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. Olha que interessante. A matéria e as leis em nosso plano, no plano espiritual, são diferentes, embora tenham origem na divindade, né? As considerações eram sumamente interessantes para mim em tal conjuntura, apesar de já não ser leigo no conhecimento da aplicação de energia elétrica na colônia espiritual em que eu mantinha residência. As palavras de Hipólito tinham a virtude de aliviar meu cérebro atulhado ainda de reminiscências viciosas da crosta. Ou seja, o irmão Hipólito está explicando as coisas. André Luiz, ele está, né, com aquela dificuldade, é muita informação, né? Ele está ali tentando, né, entender tudo, porque ele traz ainda o seu cérebro muito cheio de impressões obtidas quando estava encarnado, de conceitos para eles, de uma certa forma, até limitantes, que ele desenvolveu quando encarnado, né? E agora no plano espiritual, que tudo é diferente, tudo é mais amplo, né? Tudo é mais abrangente, ele está tendo um pouco de dificuldade de concatenar as ideias, né? O estimado amigo, não obstante reconhecer a leveza da substância etérica em comparação com os fluidos grosseiros que constituem os corpos terrenos, chamou-me a atenção para o esforço hercúleo dos trabalhadores que articulavam diversos serviços atinentes à próxima modificação. A tarefa exigia decisão e boa vontade, assombrando o ânimo mais forte. Olha que interessante, né? Não obstante reconhecer a leveza da substância etérica em comparação com os fluidos grosseiros que constituem os corpos terrenos, chamou-me a atenção para o esforço hercúleo dos trabalhadores que articulavam diversos serviços atinentes à próxima modificação. A tarefa exigia decisão e boa vontade, assombrando o ânimo mais forte. Ou seja, apesar de a matéria que formava, imagino eu, ali a casa transitória, que era muito etérea, o André observa que os trabalhadores que estavam envolvidos naquele processo de modificação do local da casa transitória estavam trabalhando muito, né? Era um trabalho bastante pesado, né? Pelo que nós podemos aqui concluir. A utilização de recursos ali naquela casa de benemerência, insulada em tão escura paisagem, custava inauditos esforços e sacrifícios. A densidade da região influía
inequivocamente nos serviços, e os colaboradores realizavam atividades de gigantescas proporções. Então, aqui nós temos uma explicação, de uma certa forma, a densidade do local onde a casa transitória estava. Naturalmente, a densidade, né, a carga energética muito animalizada daquele ambiente, talvez contribuísse para reter a casa transitória onde estava. Então, os amigos espirituais tinham que trabalhar muito para eliminar toda aquela influência, né, animalizada, para que a casa transitória pudesse ser removida, né? Todo o pessoal disponível fora convocado ao trabalho dos motores. E quando me entregava transportes admirativos diante da maquinária complexa, indescritível na técnica humana, a irmã Zenóbia, por intermédio de Jerônimo, nos pediu colaboração nas defesas magnéticas, em vista da necessidade de empregar maior número de cooperadores na preparação ativa do voo. Ou seja, o André está observando toda aquela azáfama, né, na preparação dessa mudança, desse voo que a casa transitória iria fazer para mudar de localização. E aí a Zenóbia chamou todos eles, né, pediu a colaboração de todos nas defesas magnéticas, né, em razão da necessidade de se empregar o maior número possível de cooperadores na preparação do voo da casa transitória. Não tínhamos tempo a perder. O próprio assistente que nos orientava, num belo exemplo de renúncia fraternal, tomou a dianteira, encaminhando-se para as faixas de defesa. Então, observe aqui que nós observamos, pelo que eles estão dizendo, que precisam estabelecer uma espécie de campo magnético em torno da casa transitória para que ela não seja atacada por aqueles irmãos menos felizes daquela região. É o que nós acabamos aqui concluindo, né? Não eram essas altas e verticais como as muralhas das fortificações terrestres, ou seja, essas faixas de defesa, né? Elas não eram altas e verticais como as muralhas das fortificações terrenas, mas horizontalmente estendidas, formadas de substância escura, e emitiam forças elétricas de expulsão num raio de 5 metros de largura, aproximadamente, circulando toda a casa. Ou seja, existiam faixas, né? Faixas magnéticas que circundavam toda a casa, e eram faixas que emitiam forças elétricas até a 5 metros, né, de largura, aproximadamente. Diversos focos de luz permaneciam acesos e, em rápidos minutos, determinado responsável pela tarefa colocava-nos ao corrente do trabalho a executar, né? Velaríamos, ou seja, o trabalho que André e outros deveriam fazer. Eles iriam velar pelo funcionamento regular de certos aparelhos geradores de energia eletromagnética, destinados à emissão constante de forças defensivas. E vigiaríamos o setor que nos fora confiado, de modo a sanar qualquer anormalidade. Ou seja, eles seriam responsáveis por vigiar digamos assim, aqueles geradores de energia eletromagnética para que eles não falhassem, né? E os protegessem de qualquer ataque. Finalizando as explicações, assegurou o colaborador: temos determinação
para receber todos os sofredores que se apresentarem renovados, facultando-lhes ingresso ao pátio interno. Nas últimas horas, a irmã Zenóbia e os demais administradores da instituição ordenaram acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós com sinais legítimos de transformação moral para o bem. Ou seja, eles já haviam informado, né? Ou seja, quem quiser ser socorrido poderá ir para a casa transitória. Mas a casa transitória tem eu acho que é uma espécie de um filtro automático que ela só vai permitir a entrada, né, através daquele campo magnético para aqueles espíritos sofredores que realmente estiverem arrependidos e decididos a se modificar para o bem. Ou seja, aqueles que estiverem tentando enganar, né, simplesmente para adentrar a casa transitória, não conseguirão enganar. É muito interessante, conforme nós observamos isso, né, que no plano espiritual você não engana, né? Você é o que você é. Eu sempre digo que nós chegamos ao plano espiritual com a cara e a coragem, né? Ou seja, porque nós não conseguimos disfarçar o que realmente vai em nossos corações, como muitas vezes acontece aqui na Terra, né? Lá nós não temos máscaras, mesmo que tentemos utilizá-las, elas não funcionam. E nós somos quase que, eu diria, transparentes para os espíritos, né? Certo, Jerônimo estaria informado quanto às providências necessárias. Entretanto, dentro de minha ignorância, não contive a interrogação. Aí André estava numa dúvida e perguntou: como nos asseguraremos, porém, da renovação a que alude? Ou seja, André está perguntando, mas como é que eu vou saber? Né? Como é que a gente vai saber quem realmente está renovado para o bem? O prestimoso assistente não permitiu que o interpelado me respondesse. Adiantou-se ele mesmo e informou: os sofredores, já modificados para o bem, apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmos, logo que estejam onde estiverem, concentrem suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Os outros, os impenitentes e mentirosos sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados nas nuvens de treva que lhes cercam a mente endurecida no crime. Olha o que ele está dizendo aqui, né? Olha como é que eles vão saber. Então ele diz: os sofredores já modificados para o bem apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmos, logo que estejam onde estiverem, concentrem suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Os outros, os impenitentes, mentirosos, sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados nas nuvens de trevas que lhes cercam a mente endurecida no crime. Você observa, né, a questão do pensamento, né? Naturalmente tem tudo a ver com isso. Quando você emite pensamentos, determinado tipo de pensamentos, as suas vibrações, a sua sintonia muda, né? Então, por eles estarem aqui verdadeiramente desejosos de se modificar, eles acabam emitindo energias de dentro de si mesmos diferenciadas, que os caracterizam como desejosos de melhoria. Os outros, que eventualmente venham a falar, a pedir e a suplicar, mas não com sinceridade, não irão modificar as suas emanações, a sua sintonia. E aí não mostrarão a luz que ele falou aqui, né?
O esclarecimento era bastante significativo e silenciei, satisfeito, compreendendo mais uma vez a grandeza da purificação consciencial, aquilo que eu falei, a consciência, né? Em lugar dos protestos verbalísticos que se fazem pelos jogos brilhantes da palavra. Ou seja, a palavra em si não necessariamente vai expressar o que vai no coração, né? Então, é justamente, né, a consciência que vai no seu cérebro, na sua consciência, que vai demonstrar a realidade. Entregávamos-nos tranquilos ao trabalho quando indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Clarão de terrível beleza varou o nevoeiro do alto, de alto a baixo, oferecendo por um instante assombroso espetáculo. Não era bem o relâmpago conhecido na crosta, por ocasião das tempestades, porquanto as descargas elétricas da natureza sobre o chão denso são menos precisas no que se refere à orientação técnica de ordem invisível. Observava-se ali o contrário. A tormenta de fogo ia começar, metódica e mecanicamente. Dominou-me angustioso pavor. Lembra que o título do nosso capítulo é Fogo Purificador? André diz que a tormenta de fogo ia começar, metódica e mecanicamente. Dominou-me angustioso pavor. Mas o assistente Jerônimo revelava-se tão calmo que a sua serenidade era contagiante. Ou seja, o André ficou com medo. Mas o Jerônimo estava tão tranquilo que ele ficou tranquilo também. Ué, já que ele está tranquilo, então não tem perigo, né? Exatamente isso. É o primeiro aviso da passagem dos desintegradores, explicou-nos solícito. À distância de muitos quilômetros, víamos os clarões da fogueira ateada pelas faíscas elétricas na desolada região. Decorridos alguns minutos, chegaram novos reforços para a guarda. Todos os servos do bem em trânsito na casa transitória foram chamados a cooperar na vigilância. O assessor que os distribuía em variados setores do serviço esclareceu que o Instituto Socorrista deveria partir dentro de 4 horas e que, nesse tempo, em circunstâncias como aquelas, seria grande o número de infortunados a procurar-lhe as portas. Ou seja, eles iriam partir em 4 horas. Então, o número de espíritos infelizes que iria buscar a casa transitória para nela penetrar seria muito grande, acentuando que não se dispunha de colaboradores em quantidade suficiente para atender às tarefas do átrio. Antes de mais explicações, ribombou novo trovão nas alturas. O fogo riscou em diversas direções, muito longe ainda, como a notificar-nos de sua aproximação gradativa. Desta vez, todavia, recebi a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície. Penetrara a substância sob nossos pés, porque espantoso rumor se fez sentir nas profundezas. Ou seja, teve uma outra espécie de trovão, né? De raio, não sei. E aí André diz que aparentemente não ficou na superfície, né? Que esse raio meio que penetrou, né, nas profundezas abaixo de onde eles estavam, porque eles começaram a ouvir rumores, né? Muitas vezes ouviram viajantes que afrontaram sinistros do mar. E todos eram unânimes em asseverar a beleza cruel
das grandes tormentas no dorso do abismo equóreo, ou seja, no mar, né? Bem como afirmavam que viajor algum, por mais incrédulo, conseguia subtrair-se às ponderações místicas da fé perante o turbilhão escachoante. O jorro, né? Escachoante é que jorra água em grande velocidade. Imagina, uma tempestade em alto mar, né, gente? Deve ser uma coisa assustadora, né? Eu tenho um pavor. Perante o turbilhão escachoante do desconhecido. Ali, no entanto, a emoção era mais solene, os fatores mais complexos, tal o patético do fenômeno. Buscando, talvez, tranquilizar-me, o assistente afiançou. O trabalho dos desintegradores etéricos. Gente, alguma coisa vai ser desintegrada aqui, né? Porque estão vindo esses desintegradores. Então, ele está dizendo, o trabalho dos desintegradores etéricos invisíveis para nós, tal a densidade ambiente, evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Olha que interessante. Então, ele está dizendo que esses desintegradores etéricos, que eram invisíveis para eles, né, em virtude da densidade do ambiente, eles evitavam o aparecimento de tempestades magnéticas. Tempestades essas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Jerônimo, experiente, bondoso, tentava sossegar meu coração. Todavia, embora soubesse que não nos encontrávamos ainda diante da tormenta de forças caóticas, desencadeadas sem rumo, confesso que senti enorme dificuldade para desincumbir-me das obrigações assumidas, em virtude da minha absoluta despreocupação do que ocorria fora do ambiente de serviço. Desde aquele segundo estampido atordoante do firmamento, a casa transitória de Fabiana entrou em fase anormal de trabalho. Servidores, embora sob impecável articulação, iam e vinham apressados. Lá dentro, cogitava-se das derradeiras medidas, com valioso aproveitamento dos minutos. Acho muito interessante, né? Algumas vezes ocorrem tempestades assim com muitos raios, muitos trovões, né? Eu estou aqui me questionando se isso não seria uma providência divina, não é? De limpeza do ambiente, quando o nosso ambiente fica muito sobrecarregado de emanações menos felizes, né? Eu acho que sim. Porque sempre se tem uma sensação, né? Após esse temporal assim muito forte, uma sensação de pureza e leveza no ar. Eu acho que deve acontecer também aqui na Terra, né? Aparelhos de comunicação funcionavam em ritmo acelerado, anunciando o fato em direções várias, avisando peregrinos da espiritualidade superior, a fim de não se aproximarem da zona sob regime de limpeza. 3/4 dos colaboradores efetivos de Zenóbia cuidavam das providências alusivas ao voo próximo ou organizavam acomodações para os necessitados que chegariam em bando. Com efeito, justificavam-se as medidas, porque ouvíamos agora ensurdecedora algazarra de multidões que se aproximavam. Sucederam-se outros ribombos ameaçadores, despejando fogo na superfície
e energias revolventes. Energias que agitavam, né? Que se mexiam o tempo todo no interior do solo que pisávamos. Olha só, sucederam-se outros ribambos ameaçadores, despejando fogo na superfície e energias revolventes no interior do solo que pisávamos. Ondas maciças de sofredores aterrados começaram a alcançar as defesas. Era dolorosa a contemplação da turba amedrontada e expectante. Aproximamo-nos dela quanto era possível. Socorro, socorro! Conclamavam infelizes em agrupamentos compactos. Ameaçavam os outros. Fujam daqui! Atravessaremos a barreira de qualquer modo. O abrigo nos pertence, vamos à força. E não se limitavam às palavras. Avançavam em massa sobre as faixas horizontais para recuarem espavoridos. Ajudai-nos, por amor de Deus, suplicavam os menos atrevidos. Recolhei-nos por caridade, seremos perseguidos pelo fogo devorador. Entretanto, com maior ou menor intensidade, todos os sofredores exibiam escuros círculos de treva em torno de si. Então, não eram verdadeiras as suas palavras, né? Eles não estavam verdadeiramente desejosos de se modificar. Um deles atingiu-nos o círculo de atividade e identifiquei-o. Não havia qualquer dúvida. Era o verdugo que me provocara tanta revolta íntima na véspera. Postou-se de joelhos, não muito longe de mim, e implorou: tende piedade de mim, as fogueiras ameaçam-me, penitencio-me. Fui pecador, mas espero contar com o vosso auxílio para reabilitar. As rogativas sensibilizariam qualquer operador menos avisado. Mas, prevenidos quanto à senha luminosa, notávamos que o pedinte se cercava de verdadeiro manto de trevas. Dele se aproximou Luciana quanto pôde. Fixou bem, fez significativo gesto e exclamou, espantada, embora discreta: oh, como é horrível a atividade mental deste pobre irmão! Vence-lhe no halo vital deploráveis lembranças e propósitos destruidores. Está amedrontado, mas não convertido. Pretende alcançar a nossa margem de trabalho para se apropriar dos benefícios divinos, sem maior consideração. A aura dele é demasiadamente expressiva. Ia dizer mais alguma coisa. Bastou, entretanto, um olhar do assistente que nos dirigia para que ela se calasse, humilde, reintegrando-se ao trabalho complexo que tínhamos em mão. Bom, vamos parando por aqui, né? Vamos parando por aqui, porque o nosso tempo acabou. E vamos deixar para a próxima semana para sabermos o que irá acontecer, né? O momento do fogo purificador atingir aquela região está cada vez mais se aproximando e começam a aparecer os espíritos, né? Os espíritos desejosos de fugirem ao fogo purificador, né? Então, efetivamente, nós vamos saber no outro estudo da próxima semana, né? Aqueles que serão socorridos e os que não serão socorridos e o que irá acontecer com cada um deles, né? Muito bem, então, meus filhos. Terminamos por hoje. Vamos ficando por aqui, desejando que todos tenham apreciado o nosso estudo dessa tarde. Grande beijo para todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.